Aí, o Gustavo entrou agora. Aí, Aí, tranquilo, deu certo. eu pensava. A gente não. Primeira vez, né? Eu nunca tinha feito esse negócio também, não. Mas é isso aí, vamos lá. Tá tudo certo aí? Internet? Pegou a água? Tá tudo tranquilo. Beber água, tá tudo aí. Então vamos. Ó, boa noite aí pra todo mundo. Uma galera que tá começando a entrar aí na chamada. Vamos lá, né? Começar. Eu tô hoje aqui. Meu nome é Homero, né? Tô aqui. Tem uma galera que me conhece, outra galera que não conhece. Hoje eu que estou aqui representando e fazendo essa prosa aqui pelo Grime, né? E o nosso convidado é o Gustavo. Muita gente conhece também. Algumas pessoas que não conhecem vão ter essa possibilidade de conhecer agora, nessa prosa nossa, né? Gustavo é professor lá na UFTM, onde eu fiz minha graduação em psicologia. E, e é uma das grandes referências, assim, acho que não só para mim, para muita gente que estuda lá, estudou lá, para a gente pensar, para uma formação como terapeuta, principalmente, eu diria. E já começa assim, puxando uma sardinha, hein, Gustavo? Já. E aí a ideia nossa aqui é fazer uma conversa, aproveitar essa presença do Gustavo para trazer algumas referências do conceito de bem viver, de uma perspectiva que pense aí a América Latina, o Brasil, a nossa realidade, para a gente se situar melhor, né? E, e pensar a psicologia, tanto na relação clínica, né? Possibilidades, e se situando na nossa realidade. Então, Gustavo, tá tudo firme aí? A gente pensou Tudo então de você firme. trazer uma apresentação, né? Vai, você traz umas bases, uma referência, algo para a gente pensar. E aí vamos ver se a galera vai pensando em. Tiver pensando em algum. Quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa. A gente vê como que a gente coloca na discussão, faz essa costura aí e bate essa ideia. Beleza? Beleza, vamos embora então. Então vai que vai. É com você aí. Então Tô vamos que aqui vai. acompanhando. É. Então, gente, vou agradecer ao Homero esse convite. Muito satisfeito, né, de ver aí as crias, né, os egressos, e buscando caminhos não hegemônicos, vamos dizer assim, né? Seja na clínica, seja na pesquisa e investigação da psicologia. Porque a influência de qualquer ciência, o casamento de qualquer ciência com a cultura, ela sempre vai demonstrar um posicionamento dentro da cultura, um posicionamento político. Né? Se você vai. Não existe, eu acho que isso aí já é uma coisa já bem falada aí por vários, né? Tem vários viés que podem abordar isso, mas não existe ciência neutra. Né? A ciência, como diria o Paulo Freire, se você tem uma prática inclusiva, você tem uma prática excludente, né? Quase que no sentido de que há uma estrutura de sociedade em que alguns estão, e aí usando o termo Dusseliano, né, que é um autor, né, de referência, que nós vamos comentar sobre ele essa noite, ou você é parte do sistema, contribui para o sistema, né, e faz de alguma forma, serve como uma engrenagem para esse sistema funcionar, ou você está externo a esse sistema, né, numa posição mais crítica, numa posição
que coloque a naturalização de certo estado de coisas, pelo menos entre parênteses. Uhum. E, nesse sentido, os caminhos alternativos dentro da psicologia são muito importantes, porque eles, de alguma forma, vêm questionar ou vêm de encontro a certos padrões, a certos paradigmas que aparecem para a gente como natural, né? Algumas coisas aparecem como nós como inquestionável. A ideia do bem viver, sobre a qual eu vou falar, ela surge como uma nova ontologia ético-política, de uma certa forma, que reúne todos um certo modo de relação com o cosmos que não está presente no pensamento ocidental, né? E que, na verdade, é uma síntese dos vários pensamentos dos povos ameríndios originários dessa terra, América Latina, né? Que chamou-se assim América Latina, também nós vamos ver uma alternativa, inclusive, a esse termo, e que pressupondo uma nova relação com o cosmos, pressupõe também uma maneira como a gente questiona, de uma certa forma, mais do que crítica, até libertadora, vamos dizer assim, os conceitos que nós temos muito constituídos, né, e que são reproduzidos sobre o que é a subjetividade, sobre o que é o indivíduo, o sujeito inconsciente, ou seja, qualquer forma aí que as teorias vão encontrar de nos individualizar, né? E, para começar, eu acho que o Dulce é muito feliz que, ao questionar o paradigma cartesiano, ou pelo menos olhar de uma forma crítica, ele vai dizer que esse paradigma, ao pressupor, né, uma relação, vamos dizer, dual, dicotômica entre o sujeito que pensa e as coisas que não pensam, ele vela, de alguma forma, que aquele que pensa é aquele que conquista as coisas, é aquele que domina as coisas. Né? Ele fala assim, penso, logo existo. Eu penso, logo existo, ele está imbuído que eu só penso porque eu conquisto, porque eu domino, porque, Uhum. de alguma forma, eu tenho controle sobre aquilo, né? Sobre a resistência. E eu só existo, então, porque eu domino. Há um tipo de razão que só se coloca frente ao mundo como verdadeira na medida em que ela tem domínio sobre as coisas. Esse domínio sobre as coisas é um domínio que vai em direção ou contra tudo aquilo que é natural. Né? Também esse conceito de natureza tão longe de nós, como se pudesse haver essa dicotomia tão fácil, né, que inclusive nós aprendemos na faculdade, essa natureza e cultura, Uhum. sociedade e natureza, espaço, geografia física, geografia cultural, nós temos dentro dos nossos paradigmas clássicos, essa divisão que ela vai aparecendo de diferentes formas, dicotomizando a nossa relação com o cosmos. E quando nós vamos olhar, então, para a maneira como os povos originários vêm estabelecer essa relação, nós não temos essa hierarquia posta. E essa que é uma questão importante. Né? Quando você tira essa hierarquia daquele que pensa de determinada maneira, sob a razão do domínio, logo é o senhor de toda a natureza, né? Que é essa ideia antropocêntrica que foi sendo construída no modo colonial, ela foi construída no modo colonial, principalmente com a desacralização da natureza, né? Quando o europeu pode pegar o seu navio lá e enfrentar os monstros e os demônios que existiam nos mares, ele está ali no movimento de objetivação do espaço, né? Aquele espaço que era sagrado e, ao mesmo tempo, temível, ele se torna um espaço de domínio, um espaço em que eu aprendo, em que eu posso dominar, quer dizer, se a chuva viria como aviso de alguma coisa, de algum Deus, de alguma entidade, agora a chuva pode ser medida, a chuva pode ser controlada, pode ser prevista. Né? Essa presunção da ciência ocidental, essa presunção da razão instrumental, que é apoiada, inclusive, no paradigma cartesiano, ela acaba trazendo essa ilusão, inaugurando, né, esse novo humanismo,
europeu, que a gente olha, a gente é acostumado na faculdade a olhá-lo tão bem, né? O Renascimento, o fim da Idade das Trevas, o antropocentrismo, agora sim estamos livres, né, das amarras teológicas ou das amarras medievais, Idade das Trevas, agora entramos no iluminismo, como diz os ministros do Supremo, né, estão sempre lá exaltando o iluminismo, falta A iluminismo no razão, né? Brasil, um certo tipo de razão, eu não quero, de alguma forma, aqui combater a razão, mas, por outro lado, dizer que há distintas razões. Tampouco se Sim. trata de um paradigma pós-moderno, né? É o pós-estruturalista que vai dizer não a determinado tipo de racionalidade, mas incluir novas racionalidades, porque dentro desses mitos e dessas formas de pensar, né, não objetificantes, né, em relação à natureza, ao cosmos, existe uma racionalidade. Né, o ato de filosofar, por exemplo, ele visto como um ato que havia superado o mito, ele está cheio de mito. Né? Tanto os gregos quanto a filosofia moderna, dita moderna, ela tem as suas mitologias também europeias. Né? O Hegel é um grande pensador, tanto Descartes são grandes pensadores da modernidade, mas todos eles têm um Deus cristão lá no meio da filosofia deles. Né? O Hegel acha que Deus se realiza através do Estado, que um dia vai chegar o Espírito absoluto, que Deus vai se revelando na história. É, tanto do paradigma judaico-cristão está aí. Descartes fala que Deus, então, é esse que nos deu a razão, essa razão que domina, etc., também reforçando o paradigma judaico-cristão. Então, assim, é uma bobagem dizer que a filosofia, o próprio ateísmo, né, se a gente for olhar, ele é um pressuposto cristão. Só existe ateu, na verdade, em sociedades cristãs. Porque o cristão é o Sim. primeiro ateu, ele é ateu dos deuses romanos, ele é ateu dos deuses gregos. Então, eu acho que o primeiro questionamento é a gente pensar que existe de fato uma sociedade secular. Né? Não existe. Essa ideia de que Deus está morto não passou pela América Latina. Né? Assim, uma ideia de que o mundo se desencantou, aqui não se desencantou em nenhum momento, e cada vez continua muito encantado, e talvez extremamente encantado. E até mistificado, né, que é outra questão, assim, quanto que desse encantamento não se torna recursos de alienação por uma razão instrumental subjacente. Estou dizendo assim, instrumentalizar a fé, instrumentalizar a crença com meios, né, como meio de adquirir fins, também é uma invenção ocidental, né, mas que se Uhum. aproveita um pouco. Mas o paradigma do bem viver é justamente, né, eu trago assim, frente a todos os povos ameríndios, há uma relação de não hierarquizada com o cosmos. Né? E o grande antropólogo hoje, que é o Viveiros de Castro, ele demonstrou isso de uma forma muito interessante, né? Que a ideia do perspectivismo ameríndio, que a gente pode até debater assim, se nós formos aprofundar nisso, mas demonstrando que para os paradigmas ameríndios o que existe é uma subjetividade única, né, e em naturezas distintas. Isso é o contrário do que pensa o ocidental. O ocidental pensa que existe uma única natureza e culturas diversas. Isso tem como consequência de que cada coisa não humana também porta a sua subjetividade. E toda subjetividade é uma perspectiva em relação ao mundo. Então, de acordo com o que o Viveiros de Castro entende, né, e não é mentira, porque assim, no meu convívio com o povo guarani e também estudando um pouco mais sobre o povo guarani, é muito interessante você pensar que os animais eles se veem como humanos, né? Quando eles se olham para si, eles se notam como humanos. Ou seja, se nós o vemos naquele corpo animal, é porque a gente está numa certa perspectiva que nos permite ver aquele animal, né? Seja como presa, caçador, ou como alimento, como abutre, de tal forma que o nosso corpo ele é uma natureza distinta a que ele está naquele momento, mas a cultura é a mesma. Mas se Uhum. a cultura é a mesma, tem subjetividade. Sobre subjetividades existem formas de se relacionar.
Se existem formas de se relacionar, é porque existe reciprocidade. Tudo que eu tiro do cosmos também vai ser tirado de mim. A maneira como eu ataco um animal, eu também posso ser atacado. Né? E o bem viver é compor isso, é criar um estado de bem viver que eu consiga equilibrar ou harmonizar a minha relação com a vida que está em torno de mim. É muito diferente, se a gente puder fazer um paralelo, com o viver melhor. O viver Uhum. melhor é bem tipo um paradigma ocidental e vai se consolidando de uma forma muito forte na subjetividade neoliberal, né, que é o quanto melhor eu for, né, quanto mais competitivo, quanto mais coisas eu fizer com muito sentido, mais significativa vai ser a minha vida. Essa ideia que para a gente parece que isso é próprio até do existencialismo, né, da minha formação. O que importa lá, segundo o Sartre, é um viver engajado, é um viver com sentido, é um viver com uma finalidade. E nós estamos falando de um paradigma que viver, a finalidade do viver é viver, né? A finalidade do viver é fruir com a vida, é estar junto à vida. Né? Não é um empoderamento meu, porque todo empoderamento, e é nesse sentido que eu estou falando de empoderamento, né? Toda forma em que eu assumo a minha subjetividade, ela custa a subjetividade do outro. Então, é muito mais de formas de me afirmar, de buscar formas de me afirmar, ou de me conhecer, ou de me amar, ou de me cuidar, todo esse eu, que a gente escuta aí, né, nos coaches, nesse discurso hegemônico que vai se consolidando muito na psicologia também, né, essa ideia da Sim. subjetividade, da subjetivação, ela é transformada em modos melhores de se relacionar. Né? E as relações incluem tanto os animais, os vegetais e os outros humanos, que estão, né, na mesma base hierárquica de natureza. Então, e o bem viver ele vai fazendo frente, então, tanto aos paradigmas que nós entendemos como da direita, né, os paradigmas ocidentais brutos, esses que muitas das vezes colocam na competição e no valor individual e no indivíduo a responsabilidade pela sua vida, né? Se você conseguiu, é mérito seu, se você não conseguiu, você é um frustrado, você é um loser, né? Como bem expressa o idioma, né, máximo do neoliberalismo, né? E quando também há o que a gente pode chamar de neoextrativismo ou neodesenvolvimentismo, que deu base para os movimentos da nova esquerda, né, da América Latina, que é a ideia também de eu poder fazer o crescimento econômico a todo custo, a qualquer preço, com base no extrativismo. Né? Não nos enganemos, né? Boa parte dos governos progressistas aqui na América Latina, essa década, né, que trouxe muitos benefícios para a população, sem dúvida, mas foi baseado numa exploração, muitas vezes desmedida do próprio ambiente natural, gerando consequências né, muito grandes assim nos modos de convivência, nas formas como as pessoas vão se relacionando com o ambiente. Basta ver o que aconteceu na cidade de Altamira, né, que hoje é uma das Uhum. cidades com maiores índices de homicídios no Brasil, onde, né, não importa, com todos os protestos, com toda a mobilização dos movimentos sociais, que inclusive apoiavam o governo Dilma, foi feita a usina, né, de todo modo, ali, tirando populações ribeirinhas, etc. A gente pode questionar também a forma como foi feita a transposição do Rio São Francisco. Uhum. Nós podemos entender como algumas culturas tradicionais foram atacadas com a expansão da soja, com a expansão da cana, né? Então, tudo isso é da gente poder mostrar desde a América Latina em outros modelos políticos, sociais, éticos, políticos, sociais, que nos apontem, né, perspectivas que vão sob uma lógica contrária, se a lógica hegemônica do crescimento econômico, da expansão dos mercados, né, seja pelo lado financeiro, seja pelo lado industrial, real, essa lógica é do decrescimento. Né? Essa economia precisa decrescer e distribuir, né? Baseando-se na convivência harmônica entre os coletivos e os territórios. Acho que se der para se apresentar de uma forma ampla, geral, o que se diz essa ética do bem viver é isso.
sim. Tô vendo aqui o Goss. É o Argos, é o Argos. O Argos colocou aí uma curiosidade, né, sobre essa relação na prática clínica, né? Essa referência para a gente pensar a clínica. Pois é, isso aí faz parte, né, do meu trabalho, vamos dizer assim, porque eu estou projetando, tem um termo espanhol que sempre fica na cabeça que é planteando, é um termo ótimo, assim, mas que eu, para traduzir depois, fica assim, o que que eu estou, como é que eu falo? Projetando, né? Chamar Matutano? de projeto, Não, matutano uma não, né? Matutano não. Mais ou menos. esboçando. O que é a parte da minha pesquisa? É entender realmente assim, que a, eu parto, né, assim como outros psicólogos, partem de distintos paradigmas ocidentais. Então, assim, quando a gente fala em decolonização, ela pode acontecer em diferentes âmbitos, diferentes formas, né, em distintas áreas do saber. E a minha formação de base é a fenomenologia existencial, né? E que eu acho que é muito interessante porque muitos autores coloniais foram até a fenomenologia existencial. Inclusive, essa ideia de pensar que o bem viver é uma nova ontologia, ela precisa partir de Heidegger. Eu preciso decolonizar o último, quem mais pensou a ontologia no século XX, foi Heidegger. Então, Heidegger, inclusive, aponta alguns caminhos interessantes para a ideia do bem viver. A gente não pode esquecer que o Heidegger foi um partidário nacional-socialista, né? O Heidegger também tinha que a experiência alemã era a última experiência, e aquela experiência seria a que transformaria, de alguma forma, o seu pensamento num império epistêmico análogo ao império de Uhum. Hitler. Cada vez mais, né, inclusive na publicação dos Cadernos Negros aí em 2014, se não me engano, ficou mais evidente assim, a coincidência do pensamento heideggeriano com o nacional-socialista. Mas que, de alguma forma, também não é para queimar Heidegger. Quem queima livro é nazista. Não pode tratar nazista da mesma forma. A gente tem, mais do que isso, é desvelar que aspecto do viver, que aspecto do mundo está na filosofia dele. Né? Eu acho que também fica muito fácil resumir todo o pensamento de Heidegger, né? Pensar que ele é só nazista, mas também pensar que possibilidades nazistas existem em nós. Né? Aí é um limite muito claro. Pois bem, então, assim, eu vou desconstruir, vamos desconstruir Heidegger. E desconstruindo Heidegger, a gente já começa a entender alguns aspectos das consequências disso com a prática clínica. O Heidegger ele levanta, né, um conceito que seria um novo conceito para se entender o que é o ser humano, que é o conceito de Dasein. O ser humano é um ser aí muito interessante com uma ética ecológica, tanto que o Heidegger foi muito utilizado para uma perspectiva ecológica e até para a ética do bem viver. Né? Um ser aí é aquele ser que não está acima dos outros seres. Ele é um ser que está em relação a. E ele só aparece na maneira e na forma como ele se relaciona com o ser que está à sua volta. Ok. De todo modo, mas o ser aí ele pode ser um ser inautêntico. Né? Ele pode, em vez de construir-se como próprio, de ser algo singular e algo que se afirma naquilo que é seu, ele pode ser, como se diz em bom português, o Maria vai com as outras. Né? O domínio do das man, que ele chama. Ele traduz assim, o domínio do agente. Assim, eu me abdico de me ser próprio, de ser propriamente aquilo que eu sou, para me projetar como liberdade, para ser igual aos demais, né? Para me enfiar dentro da massa, para, de alguma forma, me alienar enquanto tal. Pois bem, aí entra uma questão muito interessante, que acho que isso redunda em toda a psicologia. A psicologia existencial, então, ela veio como tradição buscando esse ser próprio. Esse ser próprio é aquele ser que se angustia, é aquele ser que dá-se conta da sua liberdade, do seu vazio.
Faça conta da sua contingência, da sua faticidade. Ele fala assim, você não é nada, né? Você precisa se construir. Aí eu me angustio, eu vejo que eu sou um ser finito, um ser para a morte, e aí, então, eu como que me acendo como um ser próprio, né? Contra a liberdade. A questão aqui, isso foi uma questão acusado por um autor chamado Rodolfo Kusch, um filósofo argentino, ele fala assim, ser próprio nada mais é do que uma reprodução da burguesia europeia. Mas essa coisa de ser próprio, essa coisa de possuir uma vida que é sua, essa coisa de possuir algo que é um sentido só seu, né? Essa coisa de achar-se como singularidade, é uma ilusão burguesa, né? Que de alguma forma repercute nessa ilusão cartesiana de que sou eu que domino, ou de que eu sou uma coisa tão singular assim, né, para estar fora dos outros, poder ser algo tão diferente do que o meu semelhante é. Eu acho interessante o que o Dulce propõe, que a fenomenologia também, aí já falando, isso está tanto em Heidegger quanto em Russo, né? Mas ele faz essa crítica a Russo, ele fala dessa constituição do sujeito, como quando o sujeito constitui o outro, né? O Russo faz toda uma volta, que é uma coisa bem complicada que o Russo fala, porque na verdade escreve mal, né? Assim, a gente tem que lidar com a escrita ruim dele, nem tão complicado, é assim, quando você entende, você vê, poxa, poderia ter escrito melhor, né? Algumas críticas se faz à Rússia, o cara escreve 40 mil páginas como um grande esboço de um livro de 100 páginas. Parece que ele rascunhou aquilo tudo e a gente fica lá brigando com aquilo que ele está querendo dizer. Mas ele faz toda essa volta para dizer como que o outro se constitui para o sujeito. Ora, nós somos sujeito, constituídos, né? Começa no sujeito, né? Com o princípio do sujeito. Seja no Dasein, né? Que é algo que para ser precisa ser próprio, ou seja, nesse sujeito que começa. Então, a psicanálise também vai buscar o sujeito, o sujeito, o sujeito. Gente, quem nos constitui? Nós nascemos, nós somos engendrados. Quem nos constituiu não fomos nós, quem fomos nós que constituímos. Nós somos, pelo contrário, constituídos. Isso muda, muitas das vezes, aí respondendo à pergunta do Vargas, né, ou pelo menos esboçando essa pergunta, né, o princípio dessa resposta que é a seguinte, é muito mais, no encontro clínico, buscar modos melhores de conviver do que de se afirmar, né? Porque, em grande parte, a convivência ela é inevitável. Estar com o outro é o mais inevitável que nós temos. Não é uma faticidade, é uma determinação. Nós nascemos numa determinada família. Nós somos gerados, engendrados numa determinada cultura. E nós vivemos, querendo ou não, em alguma comunidade. Então, não se trata de me achar no meio da comunidade. Se trata de tentar estabelecer relações, né, melhores, ou, né, do bem viver onde eu estou. Então, é muito comum, por exemplo, né, nessa briga da psicoterapia, quando eu atendo individualmente, eu posso desestabilizar toda uma família. Né? Eu desestabilizando toda uma família, para facilitar essa desestabilização. A pessoa vai lá e começa a se afirmar na família. Agora eu sou. Você é também aquilo que foi gerado pelo seu pai, por mais chato que te pareça, por mais que sua mãe te pareça antiquada, né? Essa resposta que você dá nos seus lugares é a resposta da história humana. Né? É inevitável esse conflito de gerações, é inevitável que nós temos que lidar com determinadas questões, que muitas das vezes, né, parece até impossíveis de serem lidadas. Um exemplo assim é quando a gente lida com o bolsominion, né? Assim, mais do que odiar o bolsominion, querer o fim do bolsominion, de alguma forma nós precisamos responder de quem que está sendo falado, né? O que está sendo dito ali. Porque essa experiência tem uma realidade, né? Não é uma experiência criada apenas no seu absurdo. Então, as formas de... os guaranis costumam usar um termo, assim, dois termos, né, que
que a gente pode entender no PVV. Os guaraneses usam o termo tecoporá. Tecoporá teco é o espaço, né? É um espaço de convivência, é a aldeia, chamaria assim. E porá é em paz, né? É bem, porá, chacoporá, eu estou tranquilo. Para eu conseguir o tecoporá, eu preciso falar bem. E esse é uma, vamos dizer, o bem falar é algo muito interessante, muito exercitado pelos guaranis. Até na minha conversa com eles, às vezes eu falava, eles ficavam em silêncio, assim, eu achava assim, pô, o cara está usando uma. Não está nem aí, né? Porque eu estou falando, está me ignorando. Né? E aí depois de um tempo eles me respondiam. Eu falei, nossa, mas. Aí numa hora eu perguntei, eu falei assim, mas você está demorando? Eu falei, é porque eu estou digerindo o que você está falando. Né? Essa é a resposta pronta que eu tenho que dar. Eu tenho que entender. E mostrou aqui na barriga, né? Falou, entra, vai, eu absorvo, depois eu falo. Essas assembleias que os guaranis promovem para resolver questões, né, próprias ao corporar, quando alguma coisa se desarmoniza nas relações, são assembleias que podem durar dias. Né? Eles viram noite discutindo questões próprias à convivência. Né? Questões que são Uhum. próprias à convivência. E uma coisa muito interessante, né, até pegando essa autora, que é a Mária de Ceboja Bade, um dos estudos mais profundos de Guarani, sobre os povos guaranis, que eu já tive a oportunidade de ler, quando ela fala assim que o Guarani não tem um nome, o Guarani é dado um nome, e esse nome ele é. Estou dizendo assim, há uma variação de mais ou menos 13 nomes possíveis entre os Guaranis. E essas variações também são formas, são modos de ser no mundo, já dados, já postos. E há um respeito por esses modos de ser no mundo que não partem de um pressuposto, né, de um indivíduo, de um certo modelo de indivíduo que Uhum. a cultura hegemônica ocidental às vezes quer vender. Né? Hoje é o que? Um indivíduo criativo, proativo, legal, né? Gente boa e tal. Tem um E que não tipo tem nada a lá. ver com uma personalidade, né? Não, não é nesse sentido, né? Uma Se essa parece, se assemelha um pouco. Acho que aí tem uma questão conceitual aí bem complicada. Né? Se a gente for entrar nela, a gente não para. Assim, o que é personalidade e o que não é. Mas é quando a criança, né, no batismo guarani, isso aí se dá na festa do milho que eles têm lá, que eles tomam uma cachaça à base de milho, etc. Vem o Opiguá, que é o líder espiritual, e sopra o nome no ouvidinho da criança. Criança essa que aprendeu já a falar, né, porque a palavra para eles, ela tem um valor fundamental. E Anderu, que é o Deus da palavra, ele criou a palavra e cascou fora. Deixou os outros deuses cuidando de outras coisas. Mas a palavra é o grande, né? E todos possuem a palavra. Todos os seres têm a palavra. Né? Então, todos os seres se comunicam de alguma forma. Se a gente não entende o que um passarinho está dizendo, é pela perspectiva nossa. De todo modo, eles têm um instrumento lá que eles vão comunicando com o passarinho, que é uma loucura. Se eles perguntam para o passarinho se vai chover hoje, aí eles têm a resposta por um caninho que limita o som. Né? Então, há uma comunicação, né, permanente Sim. com os elementos naturais. Quem fala Isso é muito bonito. muito, quem fala muito nesse sentido, que atualmente vem compartilhando, né, essa cosmovisão, essa perspectiva, é o Krenak, né? Sobre a O Krenak é um grande, né? Eu tenho meu sanguinho ali, botocudo. Né? A Botocudo. bisavó foi laçado. Krenak, né? Que os botocudos era a maneira como eles pejorativamente chamavam esse povo, que está aqui, né? Em Minas Gerais, aí, Em Minas, na aqui em região do. Minas. É de onde eu vim, né? Porque nasci naquele meio entre Krenak, português, inglês, quer dizer, toda essa mistura que for essa colonização dessas minas. Né? E os Krenak nunca foram um povo diferente do Guarani, um povo que aderiu muito à catequização, já ficaram um pouco mais externo a elas.
embora com alguns produtores, né, alguns caipiras. É interessante você lembrar dos Krenak, porque os Krenaks conviveram entre alguns conflitos ou não, mas com a formação de um povo, ou de uma parte da nossa cultura, que é a cultura capial, a cultura que vai se desenvolvendo aqui em Minas Gerais, né? E alguns vão diferir, como Antônio Carlos, do caipira paulista, né? Na verdade, os dois são o quê? São povos, assim, que vão surgindo desde os portugueses, mas que vão, de alguma forma, se miscigenando, abrindo pequenos espaços e criando culturas de subsistência. Né? Tanto o capial quanto o caipira não fizeram plantações para exportação. Uhum. Diferente do vaqueiro aí de Goiás, é diferente do gado que vinha do sul, é diferente do que acontecia no Rio de Janeiro. O capial foi ficando ali, foi se enfiando no meio do mato. Caiçara também é outro elemento da nossa cultura, que foi ficando ali, criando a sua rocinha, né, a sua vaquinha, o seu milho, sua mandioca, etc. Muita dessa tecnologia para plantar e para viver, ela foi a data dos povos originários. Antônio Carlos fala uma coisa assim, ali nós tínhamos uma cultura perfeita, mas ela foi extremamente perseguida pela coroa portuguesa, que via no caipira uma ameaça aos domínios coloniais. Muitas vezes, para as guerras da independência que aconteceu no Sul, as guerras que eles criaram lá com os argentinos, a guerra do Paraguai, eles catavam o máximo de caipira possível, de capial possível, para que eles não ficassem ali, de alguma forma, criando uma cultura de subsistência, que é a última coisa que a coroa portuguesa queria. Então, aí entra, né, um elemento clínico, saindo disso para a clínica. Nós precisamos aprender a conviver naquilo que podemos subsistir. Sim. Porque não adianta você pega, por exemplo, uma pessoa das periferias populares. Não adianta você achar que ela é vazia porque ela não se angustiou, ela é alienada porque vê novela. Mas se a gente for pegar nossas categorias, ela está, né, abaixo, porque existem modelos de subjetividades ali, pressupostos, seja na psicanálise, seja na psicologia existencial, seja na psicologia humanista estadunidense, que tem que realizar todo o seu potencial, né? Ao mesmo tempo, o que ela traz para a clínica? Ela traz que o ex-marido está enchendo o saco, e o filho dá problema, e a sogra que dorme perto da casa dela já trouxe um filho de não sei quem. Quer dizer, nós lidamos basicamente com problemas de convivência. Né? Nós lidamos basicamente com problemas gerados por essa convivência. Então, o nosso trabalho num território, esse é o primeiro momento, né? Quanto mais nós pudermos deslocar, estar em loco, onde as pessoas vivem de fato, onde elas experienciam os problemas que elas vêm nos relatar, até para a gente conhecer, porque esse país, né, é bastante desigual, e é desigual nas experiências também. Se eu vivo num apartamento, na classe média, e não convivo lá com o pessoal da periferia que eu atendo, às vezes, né, porque estou no dispositivo público, o pessoal vai me buscar. Eu falo, não, tem que estar lá, tem que conviver, tem que entender as dinâmicas sociais que estão ali, para que individualmente eu encontre saídas possíveis de convivência, né, mas que também coletivamente nós possamos articular com as políticas públicas, com os dispositivos outros que existem, sejam eles públicos, sejam eles do terceiro setor, para também promover e fomentar políticas da boa convivência. Né? Isso envolve políticas de lazer, políticas culturais, Direito à políticas do cidade, né? Esse direito à cidade, que as pessoas vão se territorializando. Agora, talvez nem cheguem à cidade, né? Assim, a cidade é uma coisa, às vezes, distante da... Eu acho É que a convivência está atribuída só à relação do trabalho, né? Para a periferia. Que ou só a relação do cidadão, ou só a relação do cidadão. Né? Às vezes cidadão não, hein? Não querem... Cidadão, cidadão não. Você viu, Cidadão não. Mas nós temos também esse pressuposto da cidadania, Homero, que é um pressuposto que
às vezes não encontra a pessoa na sua existência concreta. Né? O Cucho fala uma coisa muito interessante, olha, a história, ele é argentino, né, ele falava assim, a história acontece aqui, ó. A história argentina acontece nesse hipercentro aqui de Buenos Aires. Hoje, né, porque a história argentina vem também de outras províncias. Naquele momento que ele estava falando aí na década de 70. A história acontece aqui, porque Buenos Aires está lá tudo centralizado, né? O Congresso, a Casa Rosada, os ministérios, como Brasília, né? A Praça dos Três Poderes. A história acontece ali. Em Planaltina não acontece mais. Porque Planaltina, inclusive, das zonas de mais difíceis convivências que nós temos, né? Em termos sociais. Assim, e quando a gente fala de convivência, nós estamos falando do alto índice de conflito e violência, seja do Estado contra, né? Que isso é histórico, é colonial, propriamente, a política de drogas, antidrogas, é uma política de extermínio, né? Todo mundo de bom senso sabe disso. As políticas de território, porque quando há uma especulação, se alguma construtora se interessar ali para alguma coisa planaltina, vai tirar aquele povo de lá. Né? E há políticas do que é Brasília. Eu comecei falando de Buenos Aires, mas acho que Brasília é muito mais ilustrativo nesse Uhum. sentido. Brasília é uma cidade sem cidade. Né? É, Nesse tipo de cidadania, se a gente for falar onde acontece a história, onde são tramados os nossos futuros, onde é tramada as grandes políticas, não é numa cidade que difícil quer ir. Né? Você já foi lá protestar, lá em Brasília, assim, que trampo que dá. Né? Você tem que ir até lá, tá na praça, está ali na esplanada, ainda levar bomba de helicóptero, né? Você tomou. Quer dizer, depois você vai para onde? Onde ficou o ônibus? Quer dizer, não é uma cidade. Vamos, né? Vamos pensar é assim. um não É algo lugar, né? um lugar completo. E onde a história, a dita história da cidadania, acontece. Onde as decisões macropolíticas são tomadas, onde os conflitos macropolíticos também, macrosociais, são representados. Agora, as pessoas vivem no território. As pessoas têm a noção de o país, o Brasil delas, é a comunidade. Né? O Sim, quanto que ela pode viver mais ou menos em harmonia naquela comunidade. Então, acho que a clínica deve ser uma clínica de buscar possibilidades de fruir a vida, muito mais do que dar sentido à vida, muito mais do que dar significado à vida. Isso é uma coisa que os próprios burgueses, alguns já desistiram, né? Assim, já achavam sentido para isso, é um sentido transcendente, né? Mas e fruir a vida convivendo, né? sim. Convivendo tanto com o ser humano natural, que eu acho que isso, né? Como saber conservar uma nascente, saber conservar a sua água, saber cuidar, né? Do seu palmar, do seu quintal. Felizmente, nas nossas comunidades, nós ainda temos isso, né? E a população, muitas vezes, se conscientiza dessa importância, né? Para poder dialogar com os órgãos públicos. Eu lembro, né, no dia do impeachment da Dilma, eu aqui todo preocupado, eu sigo no Facebook, né, essas páginas de várias comunidades espalhadas no Brasil. Eita, Calma isso que aí, é só uma alergia. tranquilo. Mas eu lembro desse dia que, né, provavelmente eu, você e outras pessoas, a gente estava lá pilhado com essa história, né, pensando na injustiça que era aqui, mas na página do aglomerado da Serra, que é essa comunidade que eu estou aqui do lado dela, a grande preocupação era a ponte que caiu, né, desligando uma vila da outra. O Sim, comentário todo isso. Assim, é, esse macropolítico, sabe, é muito não mais faz parte. é, é muito mais real, né? Sim, Muito mais. Aí eu até fico pensando numa discussão sobre vitalidade. Eu estou até olhando aqui o tempo.
Não sei como é que você está aí. Tem aquela possibilidade, ó, chegou acho que uma pergunta aqui do Lúcio, um comentário, né, falando que talvez Brasília seja um lugar muito bem definido pela própria arquitetura, define as relações possíveis a partir do planejamento do território. É bem isso, assim. E aí eu estou pensando aqui, se aquela possibilidade da gente espichar a conversa, mas aí o Instagram derruba, né? Na hora que der 1 hora, derruba e acabou. Aí teria que esperar uns 3 ou 4 minutos para eu abrir de novo e você entrar de novo. Mas não sei como é que você tá, como é que o pessoal tá, se a galera tá. Por mim, pode. Eu Não tava precisa ser mais querendo. uma. Eu tava querendo puxar aproveitar, né, a oportunidade assim de uma conversa pra galera ver o que pensa também, discutir. Pensando vitalidade, corpo, né, até mesmo pra gente pensar a clínica, né, como o Arcos perguntou. E pensei em talvez alguma comparação, não sei, para trazer a experiência com a ayahuasca, né? De como assim, até compartilhar com o pessoal, o Gustavo é meu padrinho de consagração, né? Na ayahuasca. E eu acho que rola de talvez a gente pensar, você trazer alguma reflexão sobre essa experiência, essa relação assim que é tão distanciada, né, da relação comunitária do brasileiro, da brasileira na periferia, e que é algo, né, do nosso continente, originário, e é distanciado, né? Muitas vezes entra numa relação mercadológica, em que as pessoas vão fazendo um outro tipo de uso, né? E o que você acha de... Falta 10 minutos, a gente pode espichar depois. Será que dá tempo de fazer Eu acho alguma... que eu posso falar de vários aspectos disso aí, né? Primeiro, eu acho que eu vou tratar, assim, já para pegar o gancho do que eu estava falando antes, a maneira como as culturas ayahuasqueiras no Brasil, elas desenvolvem isso que a gente está falando do bem viver. Assim, a ayahuasca não é tomada sozinha nessas comunidades, ela exige todo o comprometimento de grupos, seja para feitio, né, para fazer chá, seja para estabelecer também uma relação harmônica com o meio ambiente, porque você precisa daqueles ingredientes, eles são retirados da natureza, né? Os dois ingredientes, tanto a folha, né, que no Brasil é utilizada da chacrona, mas poderiam ser outras, tanto o jacube, eles são nativos da floresta. Então, as religiões ayahuasqueiras brasileiras, eu acho que é interessante, fora o uso tradicional dos povos ameríndios da Amazônia, e até os próprios guaranis, na maior parte do Paraguai e da Bolívia também utilizavam, mais ou menos que exemplifica isso. Quer dizer, eu preciso de um elemento natural, eu não posso fazer uma grande indústria de ayahuasca, não posso chegar a derrubar a floresta toda. Então, isso aí, né, isso já gera esse outro componente. O componente de eu dividir as tarefas para o feitio, para a fabricação de uma bebida que não pode ser comprada no supermercado, quer dizer, um feitio bastante artesanal nesse sentido, também demonstra essa possibilidade, né, comunitária de estar ali. E as religiões ayahuasqueiras, elas acabam promovendo essa relação. Né? Vou falar aí do Santo Daime, né, são 2 lugares ali, que é a colônia 5000, de onde provém, né, o mestre Irineu, que é o pai da doutrina, enquanto acho que fala, né, Sucupira, está falando ali. E tanto o céu do Mapiá, né, que foi uma certa dissidência que houve, mas que hoje não faz tanta importância, que é uma comunidade também ribeirinha, no meio da Amazônia, né, e que um povo que se mantém ali, vivendo, né, e de alguma forma preservando a harmonia, né, na sua convivência, porque boa parte da centralização do Daime é a harmonia, é manter a harmonia.
né? Manter os ensinamentos do Irineu é muito essa coisa assim, né? Cuidado correndo da notícia, no que você vai falar, com quem que você vai falar, cuidar do outro, né? Abraçar todo mundo sem querer ser orgulhoso, são palavras dele. Ao mesmo tempo, não se defender daqueles que querem só discórdia, daqueles que só querem levantar e criar desarmonia entre nós. Uhum. É bem interessante quando você pensa do lado da harmonia, né, ela faz um contraponto para o lado do sentido. A harmonia a gente fala assim como se fosse uma coisa utópica da gente encontrar. Não, a harmonia é a boa convivência, é a boa relação, é buscar um equilíbrio nas relações. Significa que você alcança ela, que ela seja plena, é você cuidar dela. Né? Esse cuidado com a harmonia é algo que toda hora vai ali se estabelecendo. Tem um exemplo muito forte, assim, você sabe que a Bolívia não virou uma república depois do Evo Morales, virou um Estado plurinacional, a reforma constitucional. E no Estado plurinacional você tem diferentes formas de direito. E o direito dos povos originários, aimaras e quechuas, é o direito da harmonia. No direito da harmonia não tem eu contra você, porque você entrou com um processo contra mim. Tem uma comunidade desarmônica. Né? Você precisa, se fulano assassinou ciclano, toda a comunidade é parte daquele crime. Não é fulano contra ciclano. Alguma coisa tem que mudar no modo de conviver. Né? E acho que isso está muito presente naqueles que se utilizam de elementos. Porque uma coisa é o extrativismo explorador, industrial, que geram todas essas consequências, essa desarmonia na relação com o cosmos. Outra coisa é eu tirar da natureza sabendo que eu tenho que dar para ela de volta. Essa é a lógica das oferendas, né? Quando eu dou uma oferenda para um orixá, quando eu dou uma oferenda para um santo, para dizer, me te dou, você me dá de volta. Né? Ou quando eu retiro também, os Guarani têm muito cuidado, assim, eu vou pegar uma coisa lá do pecari, pecari é o nosso queixada, aqui, que a gente chama de queixada, que é porco do mato. Se eu matar muito o pecari, o espírito do pecari vai me vingar, sabe? Então, e com o jagube, com a folha, tem muito isso. Irineu era um desvelado em sonhos para ele, onde tinha jagube. Mas eu não posso tirar todo o jagube. Imagina se eu tirar todo o jagube, porque demora 10 anos para ter maturação. Então tem que preservar. Quer dizer, esse ciclo, né, que nós estamos nele. O Heidegger já mostrou isso. Né? Ele questiona o conceito de physis como algo estático, fora. A gente estava acostumado a pensar no Ocidente. Não, physis é tudo que se mostra, fica um tempo e depois se vai. É tudo. Inclusive nós. Né? Eu acho que é o primeiro aspecto, assim, desses minutos que eu tenho. Depois eu queria falar dos aspectos mais internos, imanentes da experiência com a ayahuasca, porque ela vai, assim como outros recursos terapêuticos nós podemos entender, ela nos desvela uma outra relação com o corpo, outra relação com a sensibilidade, da qual muitas das vezes, desde a psicanálise, nós estamos, por exemplo, apartados dela do Ocidente. Desde um corpo deitado que só fala, né? Não interessa o que ele se expressa, não interessa como ele se movimenta, como ele se comunica, né? Junto com a fala, não ao contrário dela, também assim, essa coisa de ato falho, peguei um ato falho. Às vezes ele já me desvelou o que eu quero falar, porque a mentira não tem nada mais desvelador do que uma mentira, né? Assim, todos sabem quando. Qualquer pessoa mais sensível sabe quando o outro está falando, que aquela sua fala está carregada de sentido, ela está vindo visceralmente, ou quando é uma fala, uma desculpa, quando é alguma coisa que eu quero esconder, você não precisa dar um nome de ato falho para isso. O ato já é. Né? Eu acho interessante como que a psicologia ocidental escande o sujeito mesmo. Assim, a própria ideia de conceito inconsciente, eu sou onde não penso, penso onde não sou, eu sou como um todo. Né? Mas você já pode continuar esse papo, porque eu fico com medo daquele corte abrupto. Então, aqui eu sei que o Instagram corta. Assim, eu sei porque os meninos que me falaram, ó, fica esperto aí que eles vão cortar, é programado. Então eu vou fazer o convite aí pra galera que tá assistindo. Eu vou encerrar e daqui uns 5 minutos
que é o tempo de gravar essa primeira parte, né? Que a gente publica. Aí daqui uns 5 minutos eu abro de novo. Entendeu? Beleza. Aí a gente retoma. Pode ser? Beleza. Então é Falou. isso aí, galera. Até mais. Eu vou fechar só para voltar de novo. Daqui uns 5 minutos, hein? Beleza?